Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma, Semana Santa, hoje, domingo, 29 de março de 2026, sexto domingo da Quaresma, domingo de Ramos da Paixão do Senhor, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Procissão de Ramos. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém, chegaram a Betsaida, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrarás uma jumenta amarrada, com ela um jumentinho. Desamarrai e trazeis a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo o devolverás. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado no jumentinho. Nenhum jumentinho, nenhum potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumentinha e o jumentinho, e puseram sobre eles as suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto os outros cortavam ramos das árvores e as espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, mais altos dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, na cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? Que as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgias da Paixão do Senhor. A primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 7. O Senhor Deus deu-lhe língua adestrada, para que se saiba dizer as palavras de conforto às pessoas abatidas. Ele me despreza cada manhã e me excita o ovário para prestar atenção como discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti e nem voltei atrás. Ofereci costas para me baterem, e as forças para me arregaçarem a barba. Não desviei o rosto de bofetadas e cuspiradas, mas o Senhor Deus me auxiliador, por isso não me deixeis abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como a pedra, porque sei que não sereis humilhados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 21, versículos de 8 a 9, versículos 17 a 18a, versículos 19 a 20, versículos de 23 a 24. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou-se e ele o liberta. E agora salva-se a verdade que ele ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartam entre si as minhas vestes,
e sorteiam entre si as minhas túnicas. Vós, porém, o meu Senhor, não fiqueis longe, a minha força vinde longe em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos. No meio da assembleia, hei louvar-vos. Vós que temeis no Senhor Deus, dai-lhes louvores. Glorificai, descendentes de Jacó. Respeitai-vos todas a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condições divinas, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo e, assumindo-se a condição de escravo, tornou-se igual aos homens. Encontrando-se com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Assim, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e debaixo da terra, e todas as línguas proclamem: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Glória e louvor, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte de cruz, pela que o Senhor Deus exaltou e deu-lhe o nome muito acima dos outros nomes. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 27 e 66. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi até com o sumo sacerdote e disse: O que me dareis que eu vos entregareis Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Aonde queres que eu façamos e preparemos para comer a Páscoa? No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Aonde quer que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhes: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Um de vós vai me trair. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes. Um por um começou a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu-lhes: A quem vai me tirar aquele que come, põe a mão no prato? O Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que te traiu o Filho do Homem. Será melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu a Judas: Tu dizes, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Enquanto comia, Jesus tomou um pão. Tendo pronunciado a benção, partiu e distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo.
Em seguida tomou um cálice e deu graças e entregou-lhes, e dizendo: Bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, hoje em diante, não beberei deste fruto de videira, até ao dia em que convosco beberei o vinho novo, no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram ao Monte das Oliveiras. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho e dispersarão. Então Jesus disse aos discípulos esta noite: Vós ficais decepcionados por minha causa, pois assim diz as Escrituras: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois da ressurreição eu irei à vossa frente para a Galiléia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus declarou a Pedro: em verdade eu te digo, que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu a Jesus: Ainda que tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vos vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a ficar triste e angustiar-se. Então Jesus lhes disse: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós nem fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação. Depois o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podereis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Lançaram as mãos sobre Jesus e prenderam. Jesus ainda estava falando quando veio Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciões do povo. Judas, o traidor, tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, e prendei-o. Judas logo se aproximou-se de Jesus, dizendo: Salve-se, mestre.
beijou. Jesus disse-lhe a Judas Iscariotes: Amigo, viestes? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e Pedreiro. Neste momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guardai a espada na bainha, pois todos que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensais que eu não poderia recorrer ao meu Pai? Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos. Então, como se cumpriram as Escrituras, que diziam que isto deve acontecer. Naquela hora, Jesus disse à multidão: Vos viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar-vos, e não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que o profeta escreveram. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Vereis o Filho do Homem sentado à direita de Todo-Poderoso. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, aonde estavam reunidos os mestres da lei e os anciões. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com as guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, o sumo sacerdote e todo o sinédrio procurava falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentaram muitos falsos testemunhos. Por fim vieram duas testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construir de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou-se e perguntou-se a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunhas contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que os digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhes: Tu os dizes. Além disso, eu vos digo, de que agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou-se, que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouviste a blasfêmia que vos perece. E responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e abofetaram. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faz-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto de Pedro e disse-lhe: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos: Não sei o que estás dizendo. E saiu perto para a entrada do pátio. Então outra criada viu o apóstolo Pedro e disse que estava ali: És também que estava com Jesus o Nazareno. O apóstolo Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço
esse homem Jesus? Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se do apóstolo Pedro e disseram: é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. O apóstolo Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia este homem Jesus. E neste instante o galo cantou 3 vezes. Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarias 3 vezes. E saindo dali, chorou amargorosamente o apóstolo Pedro. Entregaram Jesus a Pilatos, o governador. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciões do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. E eis que amarraram e levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador romano. Não é lícito colocá-los no tesouro, porque é preço de sangue. Então, Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei entregando à morte um homem inocente. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei responderam ao apóstolo Judas Iscariotes: o que temos nós com isso? O problema é teu, Judas Iscariotes. Logo que então Judas Iscariotes jogou as moedas no santuário e saiu e foi enforcar-se. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei colocar-nos tesouro no templo, porque o preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas um campo de olheiro para ali fazer um cemitério dos estrangeiros. Por isso que aquele campo é até hoje chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço precioso, o preço com que os filhos de Israel avaliaram, e as deram em troca de campo de olheiro, conforme o Senhor me ordenou. Tu és o rei dos judeus? Jesus foi posto diante do governador romano, Pilatos, e este interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é como tu dizes, e nada respondeu. Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciões, então Pilatos perguntou: não é estes ouvindo de que quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus nada respondeu ao governador Pilatos. Uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado na festa da Páscoa. O governador costumava assaltar prisioneiros que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vos queres que eu salte, Barrabás ou Jesus, a quem é chamastes de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Os sumos sacerdotes e os anciões do povo convenceram a multidão para que pedissem
a Barrabás e que fizesse Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois queres que eu soltem? E a multidão gritaram: Barrabás. E Pilatos perguntou: o que fareis com Jesus, a quem chamastes o Cristo? Toda a multidão gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal este homem fez? Eles responderam e gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta, então mandou trazer a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E então Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Salve o rei dos judeus. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniu toda a tropa em volta dele. Tiraram as suas roupas e vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então ajoelharam-se diante de Jesus e zombaram, dizendo: salve o rei dos judeus. Cuspiram dele e chegaram a uma vara e bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, trazeram-lhe o manto vermelho de novo e vestiram com suas próprias roupas. Daí levaram para crucificar. Com ele também crucificaram 2 ladrões. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simeão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário. Ali deram vinho misturado com fiel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificar, fizeram sorteio e repartiram entre si as suas vestes e ficaram ali sentados, montado guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação: este Jesus é o rei dos judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. As pessoas que passavam por ali insultavam, balançando a cabeça, dizendo: tu que ias destruir o templo e construir de novo em 3 dias, salve-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, junto com os mestres da lei e os anciões, também zombaram de Jesus. O salvou e a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, desce agora da cruz. Confiou em Deus, que livre agora, se és que Deus o ama. Já que ele disse: eu sou filho de Deus, do mesmo modo também os 2 ladrões, um do outro lado, ladrões que foram crucificados com Jesus, insultavam: Eli, Eli, lama sabachthani. Depois do meio-dia, até as 3 horas da tarde, houve uma escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-se de vinagre e colocou-se
na ponta de uma lança e lhe deu-lhe para beber. Outros, porém, disseram: deixam, vamos ver, Elias vem salvá-los. E então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou em espírito. Eis que as cortinas do santuário se rasgou-se do alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras partiram-se, os túmulos se abriram e muitos corpos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas e oficiais e soldados que estavam com ele guardando Jesus. Ao notarem terremoto, tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo filho de Deus. Grande número de mulheres estavam ali, olharam de longe, e elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviço. Então, entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. José colocou o corpo de Jesus no túmulo novo. Então entardeceu-se. Veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornou-se discípulo de Jesus. E ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregasse o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o no lençol e colocou no túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma pedra grande para fechar a entrada do túmulo e retirou-se Maria Madalena e outra Maria que estava ali sentada diante do sepulcro, tendo um guarda, ide guardai o sepulcro como melhor vos parecer. No dia seguinte, como era o dia depois da pregação para o sábado, o sumo sacerdote e os fariseus foram com Pilatos e disseram: Senhor, nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o terceiro dia, para não aconteça que os seus discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Pois estes últimos impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda? Ide guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro e lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.